Nessa manhã de quarta-feira, a Polícia Federal prendeu o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. A prisão preventiva foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e faz parte de uma operação que apura o uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022. A Polícia Federal ainda cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra dirigentes da corporação, a Polícia Rodoviária Federal, em diversos estados. De acordo com as investigações, teriam sido direcionados recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar o trânsito de eleitores no segundo turno das eleições do ano passado. Além da interferência nas eleições, ainda é apurado se Silvinei manipulou os depoimentos dos colegas, já que a Polícia Federal considera que ele ainda tem influência interna na Polícia Rodoviária Federal. A operação conta com o apoio da Corregedoria Geral da Corporação, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais rodoviários federais. Começo aqui com o Capês, porque nós já vamos elucidar temas de direito processual penal, e como quando eu ainda era criança, quando comecei a estudar pelo Manual de Direito e Processo Penal do Capês, que já era, né, um grande jurista, né, lá em Antanhos, gostou de Antanhos? Lá em Antanhos. Bom, essa operação já existia. Essa suspeita contra o Silvinei já existia. Essa operação apura coisas que aconteceram no passado. O Silvinei foi preso hoje. O que justifica a prisão do Silvinei? Já que, não sendo, a prisão no Brasil só pode depois do trânsito... Só pode. Está escrito lá, né, que só pode depois do trânsito julgado uma sentença que te condena. Depois que não cabe mais recurso. Ou o flagrante delito, ou, que não é o caso, porque isso aconteceu, né, lá em novembro, né, de 2022, ou quando surgirem requisitos para prisão preventiva, que é, de fato, parece o a fumaça de que ele cometeu o delito e o perigo da liberdade dele. O que é o perigo da liberdade dele? Ele vai fugir? Ele vai atrapalhar o processo? Ele é perigoso e não pode continuar a sua? Por que só agora Silvinei vai ver o sol nascer quadrado? Muito boa tarde, meu amigo Thiago. É boa para você que não ficou preso no elevador. Mas olha, acabou sendo bom, porque quando me disseram que você estava preso no elevador... Aí você falou, ufa, pelo menos é no elevador. Exatamente, a locução adverbial demorou para chegar. E aí me deixou realmente preocupado, mas felizmente ainda não é uma ditadura total. E você está aqui podendo se expressar livremente, inclusive com uma obra fantástica aqui, que eu já comecei a ler, viu? Já estou na página 40 aqui, enquanto a gente esperava você no elevador. Uma obra excelente que vai ser lançada no dia 11 de agosto na livraria Drummond. Quero mandar um abraço para aqui meus amigos, meu colega de bancada aqui, o Ricardo Rous, meus ex-adversos ilustres, Felipe Monteiro, Elaine Geller. É de X-Men isso? Eu acho importante que agora esteja equilibrado. Eu deixava o Felipe sozinho, a Elaine sozinha, agora mesmo está 2-2, a polêmica vai ficar mais acesa. Agora, queria também aproveitar e mandar um abraço ao matemático André Pires, professor da Universidade 9 de Julho, meu querido amigo, pediu esse abraço, é fã do Pavinato. Abraço a você, André Pires, que é seu fã, Pavinato. Um abraço para o André Pires. Pessoal, vamos lá. Prisão preventiva. Novamente, nos mesmos moldes da Lava Jato, só que agora não mais apurando crimes de corrupção com outro viés, nota-se no Brasil um abuso na aplicação do Instituto da Prisão Preventiva. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, consagrou o princípio da não culpabilidade. Não é que a pessoa se presume inocente. Ela não é culpada até que o processo termine. Ela não é culpada até que ela receba uma condenação contra a qual não caiba mais nenhum recurso. Então, enquanto o processo não termina com uma condenação final, a pessoa não pode ser considerada culpada. E qual é a consequência disso?
A pena não pode ser executada antes de que haja um juízo de certeza sobre a responsabilidade da pessoa, só após o trânsito em julgado. É por esta razão que a prisão antes da condenação final, embora ela possa ser aplicada, é medida excepcional. Vou contar para vocês o que está escrito na lei, pelo menos no Código de Processo Penal, numa época em que se ensinava processo penal e não a história do que foi o processo penal. De acordo com o Código de Processo Penal, a prisão cautelar, que é a prisão preventiva, por exemplo, só pode ser imposta em 3 hipóteses. Primeiro, se o sujeito solto representa um perigo para a sociedade, porque ele vai começar a praticar um monte de crimes. Caso do maníaco do parque, então, que há 20 não é o caso de anos atrás, não é o caso dele, porque ele não, solto, não representa o perigo, e na medida em que solto ele não vai sair cometendo crimes. Não há razão para garantia da ordem pública ele seja preso antes. Segundo, assegurar a instrução criminal. Tem que ter indício de que ele está querendo destruir alguma prova, coagir alguma testemunha, destruir algum documento. Sem isso, não se justifica a prisão preventiva também, nem para garantia da ordem pública, nem para garantia da instrução criminal. E terceiro, tem que ter o risco de que ele vai fugir. Ele está vendendo todos os bens, os imóveis, está dissipando, comprou uma passagem de ida para Kuala Lumpur, na Malásia. Nada disso também está demonstrado. Então, para que seja decretada uma prisão preventiva, tem que ter necessidade da garantia da ordem pública, ou garantia da instrução criminal, ou garantia da futura aplicação da lei penal. Além disso, mesmo que estejam presentes um desses 3 motivos, uma dessas 3 hipóteses, mesmo assim, a prisão preventiva só pode ser decretada se nenhuma outra medida cautelar que está prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal estiver presente. Então o juiz fala, bom, tudo bem, é necessário para garantia da ordem pública, para proteger a instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal. Mas antes de decretar a prisão, mesmo estando presente um desses 3 motivos, eu vou olhar se eu posso aplicar uma medida mais amena. Por exemplo, o sujeito é servidor público. Eu afasto ele das funções. Ele é aposentado, no caso. No caso, ele nem está aposentado. Então, ele não está nem no exercício da função. Se estivesse, talvez bastaria afastá-lo do exercício da função. Botar uma tornozeleira eletrônica, impor uma outra medida que está lá no artigo 319. Então, olha só, tem que estar presente um dos 3 motivos, garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, e mesmo assim tem que demonstrar que não é suficiente nenhuma outra medida cautelar. E, finalmente, com tudo isso presente, ainda assim só se decreta a prisão preventiva se houver introdução da inovação trazida pelo pacote anticrime. Contemporaneidade dos fatos. É necessário demonstrar que no momento em que vai ser decretada a prisão preventiva, existe uma contemporaneidade, uma atualidade deste perigo. Nós estamos falando de um fato que ocorreu em 20 de outubro do ano passado. Então, já faz aí pelo menos 10 meses. Ele já não é mais servidor público, ele não é mais funcionário público. Ele solto não vai praticar nenhum crime. Então, eu não conheço os motivos que determinaram a decisão, mas será necessário, para que esta prisão seja justificável, que neste momento, no momento em que é decretada a prisão, ele esteja representando um risco para a sociedade, no sentido de um risco de praticar crimes, ou um risco de destruição de provas, ou um risco de fuga para frustrar a aplicação da lei penal. Neste momento. E mesmo assim, tem que se demonstrar a insuficiência de uma outra medida alternativa. Por isso é que eu digo, prisão preventiva não pode ser imposta como exemplaridade, não pode ser imposta para aplacar clamor social, não pode ser imposta como antecipação da execução da pena, não pode ser imposta como antecipação de uma eventual punição. E isso eu falo agora e falava nos tempos da Lava Jato também. Quando a gente flerta com o sistema que, de certa forma, viola as garantias constitucionais, nós estamos criando um ambiente autoritário que pode se voltar contra nós. E não é a Polícia Federal que prende, né? A Polícia Federal, ela pede... Executa a prisão. Ela executa, né? Então, quem mandou prender foi o Supremo Tribunal Federal. Agora, na ausência de tudo isso,
Porque a gente não viu a decisão, viu? Não. Não foi publicada essa decisão. Não. Eu não vi. Eu acho muito engraçado, porque você publica tudo, né? Você solta por quê, o que aconteceu, data, hora, nome por nome. Ah, não, mas a decisão é sigilosa. A decisão é sigilosa. Não é? Saiu a íntegra? Qual foi o motivo, Elaine? A fundamentação da prisão preventiva é porque ele teria interferido no depoimento de alguns funcionários da Polícia Federal, Rodoviária Federal. Depoimento já prestado? Porque, na verdade... Ter interferido. Poderia ter... Ele poderia ter ou ele interferiu? Então, se foi decretada a prisão, ele interferiu. Não. Elaine, só para eu completar, a palavra está com você. Aqui, ó. Mas só para eu completar. Foi publicada. Então, dá uma olhada na motivação. É importante que se demonstre que ele está interferindo efetivamente. Aí você precisa decretar a prisão para garantia da instrução criminal. Olha, aqui, mas não pode ser feito um juízo de probabilidade. Vou abrir aspas aqui, tá? Decisão da Lavra do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal aponta, aspas, tá? Aponta a ocorrência de prejuízo à instrução criminal, em virtude dessa situação de Silvanei Vasquez, por pelo menos uma vez, relativamente a Nara Lúcia Leite Dias, então chefe do Serviço de Análise de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, e Adiel Pereira Alcântara. O povo tem uma mão para escolher nome que era então coordenador de análise de inteligência da PRF, que aparentemente faltaram com a verdade ao prestar depoimento, conforme já relatado, indicando a presença de temor reverencial em relação à pessoa de Silvinei Vasquez, a comprovar que, em liberdade, teria poder de influenciar no depoimento de eventuais testemunhas. Bom, meus queridos... Deus. Não, pera um pouquinho. Temor reverencial, vamos traduzir para o ouvinte, é o respeito à autoridade. Agora, ele não é mais uma autoridade. Não, mas eu queria saber por que eles mentiram em razão disso. Qual foi a ação, qual foi a atitude que esse Silvinei tomou que tivesse influenciado no ânimo? Duas coisas. Com relação à contemporaneidade, doutor Capês, esse processo ele é oriundo, né, de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal lá em novembro, quando houve ali indícios do próprio Silvinei Vasquez e outros servidores da Polícia Rodoviária Federal terem impedido eleitores ali da região norte e nordeste de chegarem às urnas, né, para o sufrágio, ou seja, para a eleição de segundo turno. E aí a fundamentação estaria que ele estaria tentando intervir nesses depoimentos, enfim, de alguma forma coagindo as testemunhas. Mas, professora, a senhora fala o seguinte: o evento ocorreu em novembro, a prisão preventiva ocorreu hoje, e diz que as testemunhas teriam faltado com a verdade em razão do temor reverencial. Número 1, por que elas faltaram com a verdade? Já se sabe qual é a verdade antes da prova terminar, da investigação terminar? Segundo, o que ele fez para influenciar no ânimo delas efetivamente? Isso tem que estar demonstrado na decisão. Está escrito faltar com a verdade ou elas se sentiram faltaram com a verdade? coagidas a falar a verdade? Vamos lá, a Polícia Federal, ela pede ela reforça a necessidade da decretação da prisão, porque ela diz o seguinte, tá? Verificação dos autos de inquérito policial, número 2002, aí tem um número extenso, foram ouvidos em depoimento, nós estamos falando aí da Nara Lúcia e do Adiel, que são os dois servidores da Polícia Rodoviária Federal, né? Eles foram ouvidos em depoimento no dia 20 de dezembro de 2022. Oportunidade na qual tiveram seus aparelhos telefones celulares apreendidos com o conteúdo analisado. A Nara Lúcia, então chefe do serviço de análise, e o Adiel, então coordenador de análise de inteligência, faltaram ou omitiram. Faltaram ou omitiram a verdade e, mesmo com todos os fatos subsequentes que foram a público, o português é terrível, sofrível.
e, obviamente, sabendo que a análise do conteúdo de seus celulares os desmentiria, podendo procurar a Polícia Federal para se retratar ou colaborar com as investigações, ainda na possível condição de testemunhas, optaram por não fazê-lo, preferindo suportar eventuais ações adversas a relatar as determinações ilegais de Silvinei Vasquez. Ademais, um diretor-geral de uma instituição policial de Estado, como é a Polícia Rodoviária Federal, com atribuições previstas no artigo tal da Constituição, atuar de forma a determinar um policiamento direcionado com o intuito de dificultar e impedir eleitores de votarem e mencionar que a instituição deveria escolher um lado, indica uma atuação como polícia de governo, colocando interesses sociais e políticos acima dos interesses da sociedade. A prisão do investigado visa permitir que a produção de elementos probatórios possa ocorrer de forma clara, precisa. Não há aqui... É ilação. Desculpe, não há aqui pura ilação. nenhum ato que ligue, que faça. Mostra assim, olha, ele atualmente está atrapalhando no... Porque ele fez isso. Ele lá atrás. Olha, em dezembro de 2022... Os depoimentos foram prestados, supostamente mentiram, a gente não sabe qual é a verdade para poder dizer qual é a mentira, a investigação não terminou, supostamente mentiram porque supostamente ele era superior e supostamente poderia ter influenciado. Ora, agora ele não é mais superior, ele está aposentado, como é que ele pode influenciar? Não há nenhuma contemporaneidade para essa outra, medida. Se a Polícia Federal diz aqui que sabe que eles mentiram, o que vai mudar? Agora, tem uma dúvida, doutor Capês, se me permite... Por favor, não, eu quero uma conversa. Não espere esses chamados para editorial, que nós estamos conversando. Então, vamos embora. Fiquei com uma dúvida na questão da tipificação, porque o que trazem ali os jornais e o que eu li aí da peça, fala em prevaricação, faz todo sentido. Mas também fala de possível violência política. E aí, doutor Capês, como é sua área, né? Eu não entendo tanto da área penal, tanto quanto o senhor, que tem mais de 20 livros publicados, né? Como o Pavinato, eu estudei direito penal pelos seus livros, eu entendo que a violência política, ela nasce da questão do gênero, raça, etnia e etc. Neste caso, não há como se justificar aí qualquer tipo de violência política por conta de gênero, raça, etnia. Então, essa tipificação da violência política, eu sinceramente achei que não está correta. Mas quem sou eu? Não, gostaria de ouvi-lo. Eu não vou usar esse tipo de expressões. Essas expressões são rótulos que são criados, muitas vezes neologismos pela imprensa ou até por outros juristas. Não existe violência política. Existe o seguinte, todo cidadão, independente da sua condição, raça, cor, credo, condição social, todo cidadão tem direito a algumas garantias constitucionais. Uma dessas garantias constitucionais é o devido processo legal. E no devido processo legal, uma pessoa só pode ser presa antes do processo terminar, se for absolutamente necessária esta prisão. A prisão é uma violência. Então você fala, há pouco nós vimos o então ministro Lewandowski criticando que o Brasil tem quase 1 milhão de presos e metade são de presos provisórios. A prisão provisória ela tem que ser imposta quando é necessária. O jeito está solto vai praticar um crime, solto ele vai atrapalhar a produção da prova, nós acabamos de ver o fundamento. O fundamento é que houve 2 depoimentos em dezembro do ano passado, há 8 meses. Nesses 2 depoimentos prestados há 8 meses, as testemunhas teriam ou mentido ou omitido a verdade. Elas mentiram ou omitiram a verdade? Não se sabe? Não se sabe. E elas mentiram ou omitiram a verdade por um temor referencial, por um respeito. Mas por um respeito, qual foi a ação que ele... Então ele está sendo preso pelo respeito que ele desperta? E mais, se é pelo temor reverencial, se é pelo respeito, isso acabou. Porque ele está aposentado, ele não exerce mais a função. Então... nós somos obrigados a falar aqui, independentemente de corrente política, nós estamos falando aqui juridicamente. Eu considero essa prisão abusiva. Não há motivo para a decretação dessa prisão. Ele poderia responder solto a esse processo. Nós estamos vendo aqui, o Thiago Pavinato lembrou, um ator da Globo, que já foi condenado por acumular pornografia infantil e está respondendo por estupro de vulnerável. E nesse caso, que me parece até um certo perigo que ele venha praticar novamente, ele está respondendo livre. Agora, o sujeito está aposentado, não é mais funcionário público. Os depoimentos ocorreram há 8 meses.
Nesses depoimentos, não há nenhuma demonstração de ação concreta dele fazendo nada. Supostamente teria um temor reverencial. Isso é uma desculpa, um pretexto para decretar a prisão. Olha, Pepe, a decisão tem 18 páginas. Tem 12 páginas que só relatam o que é o inquérito. 12. Só para falar por que esse inquérito existe. Aí, no final da 12ª página, tem esse trecho do temor reverencial. Aí depois disso, não tem mais nenhuma justificativa fática. E aí, você não tem a quem recorrer? Eu tô com alegria no meu coração hoje, porque eu tô concordando com o Capês. Opa! Efeito elevador. Eu gosto. Dá a mão aqui, meu querido. Valeu essa elevadora. Valeu, e aquele almoço que eu te prometi. Tô vendo isso faz tempo. Eu gosto quando o Capês coloca o terno de advogado garantista e deixa de lado a toga de promotor aguerrido, que ele só usa contra o governo, diga-se de passagem. Mas agora eu concordo com ele extremamente. Sempre uma estocada. Sempre. Não pode ter paz. Não posso ter paz. Sempre uma estocada. Eu não posso ter um minuto de paz. Agora sim, a aula que o Capês deu sobre prisão preventiva foi irretocável, né? Não tem os requisitos de prisão preventiva e até mesmo a decisão, Pavinato, que você viu aí, não mostra nenhuma conduta do Silvinei Vasquez querendo, de certa forma, influenciar as investigações. Sabe o que eu quero falar? São 14 horas e 31 minutos. Não tem nenhuma conduta do Silvinei Vasquez querendo conduzir as investigações ou atrapalhar as investigações. As pessoas que foram depor na PF, na Polícia Federal, e mentiu ou omitiu, fizeram isso, segundo a decisão, por temor reverencial a ele. Não porque ele obrigou ela a tomar nenhum tipo de postura, né? A gente tem que acabar com esse negócio no Estado Democrático de Direito de banalizar a prisão. Né? Prisão é medida de exceção. Né? Prisão tem que ser utilizada para medidas específicas previstas em lei. Você não pode, como bem diz o Capês aqui, prender uma pessoa preventivamente para fins investigatórios, né? Sendo que o ato ocorreu em outubro do ano passado. Não tem o requisito da contemporaneidade aí. E eu nunca, Pavinato, ao contrário de grande parte da esquerda, eu nunca engoli esse argumento de que a Polícia Federal teria tentado influenciar a votação parando um ônibus. Um ônibus tem 50 lugares. Se parasse 1.000 ônibus, são 50 mil pessoas. É irrelevante para fins eleitorais isso, né? Então, assim, é uma narrativa falsa. E quando eu vejo o Estado Democrático de Direito ser afrontado e violado, quando eu vejo essa decisão aí, eu fico estarrecido e pé da vida, porque não dá para... Felipe, reforça-se ainda, que já teve, primeiro boa tarde a todos aqui, a quem nos assiste, reforça-se ainda que já tiveram depoimentos de pessoas que supostamente estavam nesses ônibus, dizendo que ninguém deixou de votar, chegaram no máximo atrasado às zonas eleitorais de votação. O que é importante dizer também isso. Concordo com o que você falou, a despeito do que já foi dito aqui juridicamente pelo Dr. Capês, pelo Pavinato, é uma prisão arbitrária e é uma prisão com cheiro político. Estão querendo reforçar uma narrativa para tentar chamar o Silvinei, prender o Silvinei, sei lá, pegar o celular dele, ver se houve uma conversa com alguém que tivesse alguma coisa que conecte o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já há uma fala da senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI de 8 de janeiro, então você já querendo conectar. Nela? Então já vai entrar nela, porque a senadora, de fato, a Elisiane Gama, né? Gama. É a relatora da CPMI do 8 de janeiro, ela defendeu que o Silvinei Vasquez, ele volte, seja convocado de novo para a CPMI, tá? O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal já prestou depoimento, mas, para a Elisiane Gama, ele mentiu de forma escancarada e por isso deve ser chamado novamente. Vamos ouvir o que ela própria disse e aí eu volto com você. Em que há uma compatibilidade do ponto de vista da investigação da CPMI. Quando o Silvinei esteve aqui na comissão, ele mentiu de uma forma escancarada, em várias linhas. Nós tivemos, aliás, vários pontos que nós conseguimos comprovar, inclusive no momento da oitiva dele, de que de fato ele estava mentindo. Na sequência, inclusive, encaminhamos uma representação junto ao Ministério Público Federal para que tomasse as devidas providências.
Logo em seguida, eu cheguei a falar com o presidente Maia e também conversei com a imprensa brasileira de que havia uma necessidade de reconvocação do Silvinei. Então, hoje, mais do que nunca, a partir desta prisão, está clara a necessidade de reconvocação e fazer uma compatibilidade a partir dos documentos que nós levantamos com a fala que ele trouxe aqui na comissão. Ricardo, só uma colocação importante, rápida, pelo seguinte: agora essa convocação tornou-se inútil, porque agora ele é investigado. Agora ele pode fazer uso do direito ao silêncio. Mas ela é uma gênia! Sim. Vamos bater uma palma para a Elisiane Gama? Gênia! E uma outra informação: o senhor ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está condenado a 390 anos de prisão em primeira instância, segunda instância, algumas condenações no STJ. Sabe por que ele foi solto? Ele vai responder em liberdade até o fim do processo? Porque agora ele não é mais governador, e não estando na função pública, ele não tem como influenciar nas provas. Bom, a fala da senadora só corrobora o que eu estava falando. A lógica política, sempre essa lógica dessa narrativa política. Agora ela quer chamar ele de novo para mais uma vez. Não tem nada a não ser política ou politicagem por trás dessa prisão e desses movimentos políticos que a gente está vendo aí. Mas CPI é isso, Ricardo? Silvinei, mas agora, tudo bem, CPI é este show, né? A Jandira Fegali ontem começou a falar na CPMI lá. Eu não gosto de fake news. E aí já soltou duas no pé do peito do povo lá, sem dó nem piedade. Aí vem a Elisiane Gama. Elisiane Gama não sabe nem falar a língua portuguesa. Você vê ela cotejando depoimento do Anderson Torres com o que estava escrito lá. Só não dá dó porque ela ganha 40 mil por mês. Só por isso. Porque senão eu tinha. Agora, Silvinei Vasquez é um preso político? Silvinei Vasquez é um preso político? Na minha opinião, é mais um preso político. Eu queria até falar... É um preso ilegal. Sobre o que você falou da questão do pessoal do Norte e Nordeste ter chegado atrasado. Esse final de semana eu vi o podcast da revista Piauí, feito pela repórter Thaís Bilenski, algo assim, me perdoa se eu errei o nome. E ela fez um podcast falando sobre Alexandre de Moraes, né? Eu assisti o primeiro episódio ali do podcast, né? Ouvi, na verdade, porque não é videocast, é podcast. E ela fala justamente do dia do segundo turno. E ela conta que o Silvinei Vasquez vai ao encontro do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava almoçando nesse dia, ele vai ao encontro dele e assustado, e o ministro então diz para ele: você tem 15 minutos para desobstruir as estradas do Norte e Nordeste, senão você será preso. Naquele dia, então, o ministro teria dito isso a ele, segundo a repórter Thaís. E aí é interessante no que você está falando, porque ela traz uma retórica interessante. Ela mostra que o ministro Alexandre de Moraes teve um papel preponderante para o equilíbrio ali entre os extremos. Porque, de um lado, teve a direita querendo que fosse cancelada a eleição, porque dizia, então, que na internet... Não, mas tá dando volta já, hein? O PT. O Silvinei Vasquez é um preso político? Ponto. Preso ilegal. É isso, né? Não acho. É isso. Quando a pessoa é um preso ilegal, é um preso político ou é um preso ilegal? No caso dele. Porque a gente tem que olhar assim. O Brasil tem um monte de preso ilegal. Tem. Dizem alguns que até metade da população carcerária é ilegal. É ilegal por quê? É ilegal porque é povo. É povo! É gente que fica presa em elevador. É gente que é encoxado no metrô. É gente que leva roça-roça no ônibus. É gente que chega suado para trabalhar. Que uma coisa... Que é povo. Que é povo, porque ninguém tá nem aí. Tá preso, tá lá. A defensoria perdeu... Tá lá. Esse é um preso ilegal, típico. Agora, um cara que está imerso numa investigação política, ele não tem a mesma qualidade desse preso ilegal, tem? Mas não é uma investigação política. Com certeza. Não é uma Como investigação. não é uma investigação política? É uma garantia da democracia do Estado. Mas qual é a garantia do Silvinei estar preso? Então você concorda que... Peraí, então se você concorda que o Silvinei Vasquez, ele está preso preventivamente
Devidamente. Não, ele Indevidamente. Da lei. Então, não ponha para... É que eu tô fazendo perguntas. Eu tô ele pedindo pode resposta. estar ilegal, mas que é uma prisão política de jeito nenhum. Também concordo com a Elaine. De jeito nenhum. Então, para vocês, a qualidade dele ter sido preso preventivamente e a das pessoas que estão lá, porque não tem advogado, Mesma situação. que é a mesma situação. Olha, na minha opinião, Mas é tem uma uma diferença. prisão flagrantemente ilegal, imposta num contexto de polarização política. É isso. É uma pergunta, eu estou Mas fazendo mas perguntas, é um debate. Essa pergunta é Sim, boa. eu acho O que eu acho é o seguinte, o que a Elaine está falando aqui faz todo sentido. Primeiro o seguinte, que desde quando o Bolsonaro resolveu se colocar contra o sistema eleitoral, né, antes das eleições, a parte da esquerda começou a olhar o Bolsonaro e os discípulos do Bolsonaro, os apoiadores do Bolsonaro, e ver aquilo como um movimento contra as eleições e um movimento antidemocrático, né? Agora que o Bolsonaro perdeu as eleições, é natural que o pêndulo, na minha opinião, faça esse exagero, né? Essa democracia de autenticidade entre poder executivo, legislativo e executivo, no caso do judiciário. Poxa, eu fui afrontado pelo judiciário, pelo Bolsonaro em vários momentos por conta que ele falava abertamente que o sistema eleitoral tinha fraude, que não ia reconhecer o sistema eleitoral, algumas vezes ele falou isso, né? Isso gerou essa tensão, gerou essa polarização. O que a gente está vendo aí é resultado dessa polarização. E um dos culpados, não o único, é o Bolsonaro. Ou seja, a instituição deixou de ser instituição. Eu acho que... Porque quando a instituição entra com os sabores, com as alegrias e tristezas do ser humano, ela Mas, desce. Renato, Não, Felipe, me diz uma coisa. O Bolsonaro, desde quando era deputado, ele sempre falou das urnas eletrônicas. Não falou das urnas eletrônicas porque perdeu a eleição. Ele fala isso sempre. Mas peraí, então, que eu ia mundo falou, concluir o pensamento seguinte. Naquele dia, no dia do segundo turno, dia 30. houve sim Mas, gente, interrupção isso eu nas vi, estradas. Não, mas aí o PT naquele dia, só para vocês não acharem que é uma ação do PT. Ok. O PT pediu ao ministro Alexandre de Moraes que estendesse o horário da eleição por conta do prejuízo que as pessoas sofreram na estrada no Norte e Nordeste. E o ministro Alexandre de Moraes foi muito enérgico em dizer não, nem favoreço um lado, nem o outro.